ver vocês aqui, gente. E hoje a live, assim, ela tá muito especial, porque eu tô com uma pessoa querida, uma pessoa que mora no meu coração, que ajudou a transformar a minha vida, a vida da minha família, do meu marido. Meu marido tá aqui, ele poderia até falar um pouquinho, né? Quem sabe até o final ele fala. Oi, Su, tudo bem? Lígia, Cíntia, que bom ter vocês aqui, gente. E ó, a nossa live então é com a Marilena Borges. Ela é fundadora da escola ESSEDES em São Paulo, tá bom? Ela é psicóloga de formação, mas na verdade ela é um anjo aqui na Terra que ajuda muitas pessoas. E eu sou uma das pessoas que a Marilena ajudou, né? Hoje pra mim eu já chamo ela de Mari, até estranho falar Marilena. E eu quis trazer, né, convidei ela, quis trazer para você que está me acompanhando aí nas lives, porque assim, todo o trabalho que a gente faz aqui na clínica, eu tenho trabalhado com a parte de emagrecimento, qualidade de vida, tenho levantado essa bandeira. Mas eu percebo, assim, muitos pacientes, muitas pessoas quando sentam aqui, oi Fer, boa noite. Muitas pessoas quando elas vêm aqui, o problema ele não tá, a saúde em geral não é só o corpo, mas sim a mente. Então as pessoas às vezes vêm, hoje mesmo eu atendi várias pessoas com indicação médica, precisando realmente emagrecer, de um olhar mais carinhoso, de um tratamento. Só que daí a gente precisa o quê? Cuidar do físico, da saúde dela, mas também não pode esquecer a saúde mental. E no caso, a Mari, que vai estar aqui com a gente, né? Mari já para tantos aqui que conhecem ela, ela me ajudou muito nisso, né? E ela tem condições talvez de ajudar você. A live de hoje é com a intenção de que você, seguidor, meu seguidor, seguidor da clínica, conheça todo o trabalho dela, conheça e que ela também traga para nós aí, que ela possa explicar para nós um pouco sobre como funciona a mente e o que a gente pode fazer para ser saudável no corpo e também saudável emocionalmente, tá bom? Então eu vou convidar ela vai se apresentar melhor. Oi, Tati, que bom te ver aqui. A Tati tá curiosa para te conhecer, viu, Mari? Deixa eu achar a Mari aqui, peraí, vamos lá. Aqui, ó, vou convidar ela. Vamos esperar ela entrar. Gente, ó, e hoje, se você quiser fazer pergunta, eu vou estar mais tranquila. Oi! Oi, tudo bem? Sim, querida! Que bom te ver! Muito bom estar aqui nesse momento aqui especial, nessa live. Fiquei feliz com o convite que você me fez. Estou até pedindo para minha assessora aqui colocar que a gente entrou como o seu Insta, porque senão o pessoal vai querer entrar pelo Insta do ESSEDES, né? Esqueci disso, né? Esqueci. Mas, enfim, acho que eu já pedi para ela fazer isso para as pessoas irem entrando, porque tinha bastante gente interessada. Obrigada pela sua apresentação, né? Não é essa a minha intenção, não, gente, de ser anjo na terra, não. A intenção é só passar um conhecimento, ajudar as pessoas, tenho isso como missão, ajudar as pessoas a serem melhores, serem mais felizes, estarem de bem, né, com elas mesmas. Então, essa é muito mais a minha missão, né? E eu tive o privilégio de conhecer a Simone num outro trabalho lá de uma pessoa que a gente produzia em São Paulo. Tive o privilégio de conhecê-la, essa pessoa maravilhosa que é a Simone. Também não tenho palavras para descrevê-la, só que ela é uma pessoa que mora também no meu coração e que eu vejo ela com essa proposta também, com essa missão de ajudar as pessoas, de fazer elas terem mais consciência de como elas podem se ajudar, porque, na verdade, a gente não ajuda ninguém, a gente ajuda as pessoas a se ajudarem. A gente não muda os outros, a gente ajuda as pessoas a mudarem a si mesmas. Né? Se uma pessoa não quer mudar, não tem essa intenção, não tem vontade, a gente não consegue fazer muita coisa. Mas o que a gente consegue fazer é trazer consciência, é ter empatia, ter compaixão, essas coisas que são tão importantes nos dias de hoje.
Então, eu acho que a Simone, né, é uma parceira, ela é parceira do ECEDS aí em Assis, né? Cada vez mais a gente vai fortalecer essa parceria. É, já acho que ela pode ser professora de Eneagrama ali, do Quatro Caminhos, mas ela foge, enfim. Mas eu acho que a ideia dessa live é justamente mostrar que existem métodos psicoterápicos, né, que são fenomenológicos, explicar isso um pouco para as pessoas. Que a gente pensou em falar da constelação como um método psicoterápico e do Quatro Caminhos, que é um trabalho que a gente faz com o Eneagrama. Como a constelação, a gente usa as duas ferramentas, os dois métodos, eu falei para a Simone, vamos fazer uma live falando desses métodos, para que as pessoas conheçam, ajudem elas a perceber a importância delas se perceberem, se conhecerem, conhecerem os seus mecanismos de defesa, mas também as suas armadilhas de ego, para que elas possam fazer algum tipo de mudança que achem necessárias na sua própria vida. Então, era essa a intenção dessa live, né, Sim? É porque, na verdade, assim, eu conheci a Mari há uns 7 anos atrás, mais ou menos, 7, 8 anos. E aí, desde então, ela tem me ajudado a encontrar essas respostas dentro, né? Como ela mesma disse, a pessoa tem que querer. E eu sempre quis muito isso. E Quatro Caminhos que a Mari está falando, gente, é um livro que ela tem. Eu até procurei ele aqui, Mari, para poder mostrar, mas eu acabei já tudo que eu tinha, eu dei para as pessoas. As pessoas perguntavam isso, esse livro. E esse livro ele fala sobre o Eneagrama, que é um material que eu conhecia há mais de 10 anos. E através do Eneagrama, do estudo do Eneagrama, que eu cheguei até a Mari. E a partir de então, porque a Mari, gente, ela é uma pessoa assim, eu sou apaixonada, sou sua fã, porque pensa uma pessoa inteligente, é essa mulher. Ela não precisa nem se esforçar para isso. Ela tem um domínio, assim, que a gente fica impressionado. E aí, quando eu conheci a Mari, que ela foi me ajudando a tirar as camadas e a entender um pouco mais sobre a minha pessoa, e logo já meu marido também ficou encantado com o trabalho, e tinha dificuldade, porque a escola dela é em São Paulo. Mas, antes da Eloá, eu e o Álvaro, a gente gostava muito, né? Dava uma brecha, a gente estava viajando. Então, acabou que eu fui algumas vezes para São Paulo. E esse trabalho, né, ele iniciou lá. Depois online. E aí a Mari veio para Assis, fez o trabalho aqui na clínica com alguns amigos. E foi muito bom, assim, foi muito libertador poder pegar tudo aquilo que ela tem, toda a bagagem, essa proposta, porque o livro, ele acabou se tornando um curso, ou o curso se tornou um livro, né, Mari? Como é que foi exatamente a trajetória? Mas aí, a partir dessa riqueza, desse material e de tudo, né, a experiência que ela tem tantos anos já na área da psicologia, e aí, assim, como ela conseguiu me ajudar e ajudar esse grupo. E como as pessoas, elas sempre me perguntam, Simone, como é que funciona? Simone, aí na clínica tem o trabalho? Eu não tenho, assim, fixado na clínica, mas como a gente já tem uma certa amizade, a Marilena acaba vindo para cá para fazer o trabalho. Então, eu convidei ela, né? A Thalita está dizendo aí que foi excelente. A Thalita participou com a gente. Realmente, foi maravilhoso. E aí, eu quis que a Mari viesse, fizesse essa live para poder repartir com vocês tamanha riqueza que essa mulher tem, gente. Vocês não imaginam, né? Essa mulher é um poço de sabedoria. Assim, só de estar do lado dela, a gente já cresce um pouco. Então, esse convite foi por esse motivo. Então, se você tiver alguma pergunta, coloca a pergunta, sabe? É um bate-papo, uma coisa bem informal, para trazer mesmo essa experiência da Marilena para você. Seja do livro, viu, Mari? A gente pode falar um pouquinho sobre o Eneagrama, que é o estudo das personalidades, que é um autoconhecimento. E para mim, assim, depois que eu me conheci, parece que a vida fica um pouco mais leve.
Uhum. Então, depois, né, do enneagrama, desse autoconhecimento, eu passei a fazer constelação, já fiz aí umas 2, 3 constelações, que também tem respingado na minha família. Eu nem falei com você sobre isso, viu, Mário? Mas a minha mãe é outra mulher. É É, incrível, assim. isso Então, é legal. Isso é até legal de... tem até uma pergunta aqui, ó, que estão fazendo, que não é É. uma pergunta, mas é uma pessoa querendo te agradecer muito por esse trabalho e está dizendo que você mudou e curou dores dela. Muito obrigada, Mari. Então, é uma pessoa que mandou aqui para você, Uhum. Quem porque é o nome da pessoa para a gente a, agradecer? a Manu, A a Manu. Manuela. Manu, um prazer te ver aqui. Muito, imagina, muito obrigada a você por confiar, por estar aberta, porque também se as pessoas não estão abertas, também fica mais difícil, né, Si? Uhum. Então, assim, a Manu é uma menina jovem, né, que anda curando as suas feridas, né, muito com a ajuda da Simone, né, e curando as suas feridas internas. E fez a constelação, né, Manu? E eu vejo que tudo que a gente propõe, ela está presente, né, para fazer, para se trabalhar. Então, sim, é uma pessoa que eu sempre brinco, né? Uma pessoa jovem se trabalhando vai economizar erros na vida, né? Porque ela vai ter tanto mais consciência do que a gente, que já é mais velho, tal, que já tem as feridas ali, e ela vai, assim, minimizar as feridas da vida dela. Uhum. Porque Jung falava, né? Eu sou junguiana, né? Dentro da psicologia a gente tem várias linhas e a linha junguiana é uma delas, né? Jung falava o seguinte: se você não tornar consciente o seu inconsciente, aquilo que você vive vai virar um destino. E o seu destino pode ser trágico por falta de consciência. E eu acho Entende? que a constelação Oi. consciente, né? Isso, exatamente, né? A constelação vai trazendo muito isso, né? A constelação é um trabalho, às vezes as pessoas têm alguns preconceitos, né? Por isso que é bom também a gente fazer uma live explicando, né? Com a constelação, hoje em dia se usa a constelação nos tribunais, de várias formas. Obviamente que a constelação é como um método psicoterapêutico, né? Seria bom que fosse feito por um psicólogo. Para começar por aí, né? Por quê? Porque tem mais essa bagagem, essa visão psicológica e tal. Mas, enfim, né, o próprio Bert Hellinger, que aos 91 anos, depois de 30 anos de longo trabalho com as pessoas, e de uma maneira determinada, séria e devotada, ele descobriu que dentro desses sistemas, e a família é um sistema, a família é um sistema, uma instituição é um sistema, uma comunidade é um sistema. Vivemos em vários sistemas. O próprio corpo, nosso corpo tem vários sistemas. Ele é um sistema com vários sistemas. Sistema digestivo, sistema cardíaco, sistema endócrino, né? Sistema neurológico. Então, a gente vive dentro de sistemas. E os sistemas, eles têm uma autorregulação. E a família é um sistema. E ele foi descobrindo que dentro desses sistemas existem leis ocultas. O que são leis ocultas? Leis que foram desrespeitadas, que foram ignoradas e que causaram muitos problemas, dores, distúrbios, doenças, conflitos, tanto individualmente como coletivamente. Então, esses sistemas, ele foi descobrindo que todo grupo, né, funciona como um organismo vivo, que se autorregula para que permita que sobreviva ao longo do tempo.
Mas essas leis desrespeitadas, que né, ele trouxe 3 leis importantes, a lei do pertencimento, que ninguém deve ser excluído de um grupo, de um sistema, de uma família, né? E por muito tempo aquelas pessoas que não correspondiam ao padrão X daquela família eram excluídas as mulheres que não correspondiam lá aos tabus de virgindade ou coisa que o valha, né? Eram excluídas as pessoas que cometiam erros. Então, por vários motivos, hoje a gente tem exclusões pela homossexualidade, às vezes a gente tem exclusão num sistema por conta de raça, de etnia. Né? Então a humanidade fez isso por muito tempo. E a gente carrega no nosso inconsciente coletivo tudo isso que a humanidade, infelizmente, praticou. E que a gente chama que o Bert Hellinger chamou de más ações. Não são coisas conscientes, não foram propositais. As pessoas agem de forma inconsciente. Por exemplo, todas as guerras, quando você vê os israelenses brigando com os palestinos por conta de religião, eles estão numa inconsciência total. Eles estão brigando pelo quê? Né? Todas as pessoas são iguais, todos nós temos necessidades, crenças, vontades, princípios. Todos nós buscamos algum sistema de crenças e todos eles são válidos. Por que a gente vai eliminar o outro só porque ele tem um sistema de crença diferente do nosso? Entende? Só que a humanidade fez isso por muito tempo. E dentro das famílias, isso o próprio Freud descobria também, tinham muitas dessas leis desrespeitadas. Então, é muito importante que houvesse um equilíbrio, né, entre o dar e o receber. Em muitas culturas, né, e a gente sabe que isso não é tão distante, numa família, a herança era dada só para os homens, só para o masculino, não era dado pelo feminino. Então, isso já é um desequilíbrio entre dar e receber, que é a segunda ordem do Hellinger. E a terceira é o respeito pela hierarquia. Você pode não concordar com seu pai, com a sua mãe, mas ainda assim você deve respeito a eles. Ainda assim você tem que honrá-los, porque mesmo aos trancos e barrancos, eles podem ter te criado aos trancos e barrancos, mas eles te deram a vida. E ainda assim você tem que honrá-los por isso. Então, essas 3 leis, o pertencimento, o equilíbrio entre dar e receber, e o respeito à hierarquia, são as 3 leis mais importantes. E se elas forem desrespeitadas, isso traz um grande problema no sistema familiar. E que vai respingar, e isso eu sempre brinco, né? Gente, isso é bíblico, está na Bíblia, que vai respingar até a 3ª ou 4ª geração daquela família, 3ª ou 4ª geração posterior. Entende? Então, assim, é como se os netos, bisnetos, filhos, netos, bisnetos, um desses, tivessem que se redimir pelas más ações anteriores. Então, a gente não está só curando a gente está curando uma geração, tanto para trás como para frente, quando a gente faz um trabalho desse. Uma outra questão, que as pessoas sempre perguntam é assim, mas e como é que é esse negócio da constelação, com um negócio estranho, né? As pessoas vão lá ficar sentindo o que o outro sente, nem sabe quem é esse outro, né? Então, todo mundo pergunta isso, acha estranho, por quê? Porque a gente tem uma visão cartesiana, né? Aquilo que a gente não vê, que não é concreto, que não é palpável, a gente não acredita, né? Mari, posso só te interromper? Desculpa. À vontade. Desculpa. Mas eu sou uma dessas, que eu tinha uma ideia errada da constelação.
Porque eu, desde os 19 anos, fui criada dentro da Igreja Católica, assim, mergulhada. Tanto que hoje eu sou ministra de Eucaristia e tudo. E aí, quando começaram a me falar, porque aqui na clínica eu converso com muitas pessoas e tudo. E aí elas começaram a me falar, Simone, fiz constelação, isso. E eu perguntava, mas como é que funciona esse negócio? A hora que elas contavam, eu mesma achava que era um negócio meio espírita, porque eu não conseguia entender a riqueza. Não entrava na minha cabeça isso. E aí eu fiquei por um tempo. Aí, de repente, eu vi que foi expandindo e que alguns padres começaram ali, quando eu conversava. Ah lá, o Raione até está participando aqui com a gente, meu amigo. Ele está colocando que ele, né, foi a melhor coisa que ele fez. Ele está colocando que ele também achava que era meio misticismo. E para a gente que está fora, é difícil entender. E aí, quando eu fui para o Enneagrama, que é o curso do livro da Mari em São Paulo, começou uma movimentação no grupo. Eu falei, gente, esse negócio está parecendo aquilo que me falaram. Aí eu chamei você num café, não sei se você vai se lembrar disso. Aí eu chamei você e falei, por acaso, essa vivência que nós acabamos de ter foi uma constelação? E aí ela explicou que sim. Porque, na verdade, o Enneagrama, ele é um momento onde a gente vai conhecer as personalidades, vai se conhecer. E tem várias vivências. E a Mari não fica falando, olha, agora a gente vai fazer uma vivência assim, ou assado. Ela vai sentindo o grupo, como eu falei, a mulher é inteligentíssima, né? Então ela sente o grupo e vai fazendo o trabalho. E eu que percebi, eu falei, mas esse negócio tá parecendo o que me falaram. Eu acho que essa é a tal da constelação. E quando ela me disse, a partir dali, tem alguém falando que é leigo em constelação. Então, vale a pena você não ser mais leigo, você vir conhecer o trabalho. Porque daí, quando eu conheci, Mari, eu vi que não tinha nada a ver. Nada a ver. Não tem nada a ver com espírito, misticismo, alma penada de outro mundo. É um negócio libertador. E antes de você falar da constelação, vou dar uma pausa aí para você. Eu comecei a fazer. E a gente eu me constelo, não tem como eu me constelar e não constelar minha família. A Manuela, que no início falou um pouco aí, né? Fez os agradecimentos, ela é minha sobrinha. E aí você acaba levando as pessoas que você ama e que está próxima a você. E minha mãe nunca fez constelação, gente, nunca fez. E minha mãe sempre aparece na constelação, porque é minha mãe. Se eu estou constelando, é parte da minha família. E respinga nas pessoas ali. Até a quarta geração pode ser curada, né, Mari? Isso a minha mãe, ela mudou. E quem conhece, que está aqui assistindo, eu posso pedir que vai falar e vai me confirmar. A minha mãe teve uma mudança, Mari. Ela é uma outra pessoa. A minha mãe está leve, a minha mãe está sorridente. A minha mãe parece que tirou um peso. E na última constelação que a gente fez, a sensação que nós tivemos foi exatamente essa, que tirou um peso dela. E isso está transparecendo no dia a dia. Minha mãe, até na forma de se vestir, uma forma mais leve, uma pessoa sorridente. Ela pediu até para tirar uma foto comigo para pôr nos stories. Ela nunca tinha falado nada. Então, assim, você pega uma foto dela de 4 meses atrás, fechada. Aí você pega uma foto de 3 semanas que foi no aniversário, ela tá sorrindo. Então, assim, pra gente que conhece ela, vê que foi uma libertação. Que a alma dela tá mais leve. Então, assim, é uma coisa incrível, né? A Tati tinha perguntado antes se ela pode fazer perguntas sobre constelação ou sobre o livro, sobre o Enneagrama. Tati, pode fazer a pergunta que você quiser. Eu vou ler aqui. Vocês podem fazer, né? E aí, à medida que eu conseguir, eu vou pedindo para a Mari responder, tá bom, Mari? Não precisa nem se preocupar em ler, que eu leio para você, tá? Ótimo, desculpa te interromper, mas eu precisava falar isso antes de você falar. Pode falar. Muito legal, porque isso a gente vê em vários grupos que a gente trabalha. As pessoas vêm falar isso. Nossa, mas às vezes a gente constela uma questão, por exemplo, né, de uma mãe que tem uma questão com os filhos têm problemas, só que eles não querem vir constelar. Então a gente constela aquela mãe, a mãe traz o problema e as pessoas e convida os representantes, né, para serem os personagens daquela história familiar.
E é muito interessante que depois o depoimento é que aqueles filhos, de alguma forma, mudaram o comportamento. Então, isso é o que a gente mais ouve, entende? A sua mãe não participou da constelação, mas ela participou no campo morfogenético que a gente fala. O que é o campo morfogenético? Queria explicar isso, porque assim, gente, eu sou psicóloga, então eu tenho uma veia com a ciência, entende? Eu não sou mística, espírita, nada, apesar de trabalhar muito com essa dimensão espiritual. Eu sou cientista, eu sou uma pessoa que faço pesquisa, né? Atualmente, o que eu mais estudo é o cérebro humano, né? Que vem explicando mais e mais a questão do comportamento psicológico, psíquico das pessoas. Então, eu gosto de explicar as coisas também de forma mais científica, mais concreta. Então, quando eu fui estudar a constelação, eu percebi que a gente usa isso que a gente chama de campo morfogenético de várias formas. Esses campos são campos que levam informações. São campos não físicos que exercem influência sobre sistemas que apresentam um tipo de organização inerente. Por exemplo, o campo mórfico, que é assim que a gente chama, que é o que a gente usa na constelação, é um campo que organiza os corpos dos animais e plantas, por exemplo, que organiza as atividades nos cérebros e nas mentes. Então, são esses campos mórficos que permitem, por exemplo, pássaros voarem em formação perfeita. Vocês já viram pássaro voar coletivamente? É perfeito. Ou os peixes, eles sabem para onde ir, né? É o que faz os animais migrarem em massa, como rebanhos. Entende? Então, eles se organizam, ninguém ensinou aquilo para eles. Entende? É o que faz uma mãe ter um filho e ela, pela primeira vez, ela não fez nenhum curso com esse filho, mas ela sabe como lidar com ele. E a criança que acabou de nascer sabe que aquela é sua mãe, sabe como se relacionar com ela. Entende? Então, isso também é o que Jung chamou de inconsciente coletivo. Tá? Então, é como se fossem imagens primordiais, né? Memórias iniciais que nós temos de como se comporta aquele tipo de organismo. Então, como se comporta, como uma mãe tem que se comportar? A mãe não fez nenhum curso para ser mãe, mas ela sabe, né? Ela sabe que ela tem que ser acolhedora, unificadora, protetora. Esse instinto surge nela naturalmente. Entende? Então, é como essa informação já estivesse dentro da gente. Isso a gente chama de arquétipo. Está no inconsciente coletivo. Arquétipo quer dizer tipo arcaico, já existe há muito tempo, né? Então, o campo mórfico é o que faz com que tenhamos, por exemplo, gente, uma sensação desagradável quando alguém nos observa. Sabe, de alguma forma, a gente não está olhando para a pessoa, mas a gente sabe que a pessoa está nos observando. E que dá uma sensação desagradável, né? É como se fosse uma sincronicidade, uma sintonia, uma percepção, que algo acontece, mesmo se você não estiver olhando, você percebe alguma coisa. Ou você tem uma intuição, uma percepção inconsciente. Não é isso? Quem estudou muito esse campo mórfico, é esse campo que a gente usa na constelação, os representantes, eles apenas recebem uma informação, às vezes o nome da pessoa, ou a característica, irmão, avó, tia, mãe, e a partir do momento que eles entram naquele sistema, naquele campo mórfico, eles recebem a informação.
sabe? Mari, Então, pode falar. perguntaram aqui se pode fazer várias vezes a constelação. Sim, né? Sim, muitas vezes, inclusive. Deve Quantas se fazer, vezes? né? Tantas vezes quanto você achar necessário. Tantas vezes, tá? Deixa eu só te perguntar uma coisa que eu acho que muita gente tem dúvida e quando elas vêm me perguntar, é o maior medo delas. Elas têm medo de ficarem expostas ao grupo. Por exemplo, eu não quero ir lá constelar com o grupo. Eu, Simone, já adoro, porque eu aprendo com o grupo, mas eu percebo que a maioria das pessoas, quando se fala em fazer o trabalho em grupo, elas se sentem intimidadas. Elas acham que vão ficar muito expostas ali. Expostas, né? É lógico que depende de cada grupo, né? Por exemplo, né, em São Paulo, a gente não tem muito esse problema, porque é uma cidade muito grande, as pessoas têm outra forma de funcionar, né? Às vezes eu percebo isso em comunidades menores, por exemplo, cidades menores, tal, porque existe uma preocupação das pessoas saírem falando isto ou aquilo. Quando a gente faz um trabalho assim, mesmo no Quatro Caminhos, né, como na constelação, a gente sempre faz um contrato entre as pessoas. De que elas tenham respeito, de que o que tenha sido falado ali fique ali, que elas aprendam que julgamentos são comportamentos que não servem para aquela situação, né? Porque se eu julgo, eu vou ser julgado também, né? Então, é assim, elas começam também a ter uma outra percepção também, sabe-se? Eu percebo isso claramente, mesmo nos grupos que a gente faz em comunidades de interior, enfim. A gente começa a perceber ao contrário, que as pessoas começam a ter um respeito maior, uma compaixão, uma empatia pelaquela outra pessoa e que diminui, assim, num grau muito elevado o julgamento das pessoas. Sabe? Isso eu percebo. Eu sinto isso, mas eu sinto que é uma grande preocupação que as pessoas têm. E eu também vejo o cuidado do trabalho quando você desenvolve, porque na maioria das vezes a gente nem precisa relatar muita coisa, né? Você não precisa ali detalhar uma situação. Você pode, por exemplo, no último trabalho, achei fantástico quando você constelou uma emoção. Achei lindo aquilo. E você não precisa falar o porquê que você teve a emoção, mas você consegue trabalhar ela, né? Então, Isso, exato. Tem esse medo, mas que no fundo, os grupos, eu só participei de 3, mas eu tenho a impressão que os grupos, eles se respeitam. Eu nunca tive problema, mesmo assim, sendo uma cidade muito pequena, eu já constelei com a minha sobrinha, com a minha tia, com a minha prima, com o meu marido todas as vezes, com a minha sogra. Verdade. Nossa, com mais de uma tia, com cliente. E assim, eu nunca tive esse tipo de problema, eu nunca senti isso. Sim, sim, é verdade. Aqui porque muda, isso que é legal as pessoas entenderem, porque muda a sua concepção cerebral também. É uma mudança cerebral, o cérebro tem uma plasticidade e ele vai fazendo uma nova sinapse no momento que empatia e compaixão, que são atitudes ligadas à racionalidade, não é a emoção, é a racionalidade. Para eu ter empatia com alguém, eu preciso me colocar no lugar dela. Eu preciso pensar nessa pessoa e me colocar no lugar dela e entender que existe um sofrimento naquilo que ela está trazendo. Isso tem um grau de racionalidade. Isso é um mecanismo atual do cérebro. Entende? Então, no momento que a gente está trabalhando na constelação, a gente trabalha muito com isso, com essa empatia, com essa compaixão. Então, essas pessoas que estão ali na constelação, elas vão começar a ter uma nova sinapse, um novo movimento cerebral. Isso é muito interessante, quer elas queiram ou não.
A não ser que elas não queiram estar ali. Mas se elas foram participar de uma constelação, é porque elas estão abertas para alguma coisa, para alguma mudança. Senão elas nem iriam. Quem não quer se abrir para nada, não vai participar de uma constelação. Vai no boteco lá, beber uma cerveja, está tudo certo. Né? Entende? E o Brê também é bom ir no boteco. Mas a constelação é uma coisa que te cura, que funciona muito, que traz muitos benefícios. Né? Não só um momento prazeroso, né? Então, assim, eu sinto que as pessoas têm essa preocupação de ser, que é isso, meu Deus, né? Que faz aí? É macumba, o quê, né? Não, não é, gente. Tem uma explicação científica, tem um biólogo, bioquímico, que estudou muito o campo mórfico e tal, e é isso que a gente usa, né? Então, assim, na constelação, as pessoas que vão ser trabalhadas, elas escolhem pessoas para serem representantes dos personagens da história dela. Então, o que a Simone falou, vai escolher alguém para ser a mãe, para ser o pai. Se é o sistema, se você vai constelar alguma coisa do seu trabalho, vai escolher pessoas para ser os envolvidos no trabalho. Vai escolher alguém para ser empresa, por exemplo, representar a empresa, ou alguém para representar uma emoção, como a Simone bem colocou. Né? E essas pessoas que estão representando aquele sistema, ou aquele organismo, assim que a gente usa o termo, começam a sentir no corpo e começam a expressar no corpo o que acontece. Então, essas dinâmicas ocultas, elas vão começar a aparecer. Aquilo que está por trás do véu, está velado, como Hellinger falava, vai começar a surgir e as pessoas vão começar a expressar. E aí você vai entendendo o que aqueles personagens estão sentindo, precisando, e aí, né, cabe a você ajudar aqueles personagens, né? Você que está se trabalhando, né? Às vezes, eu sempre falo, né, que nem toda constelação tem solução. Às vezes existem situações que não tem o que mudar, né? Mas precisa fazer o quê? Aceitação. Quando não tem solução, tem que ter aceitação. É assim que é, o sistema se formou assim, não adianta a gente excomungar as pessoas, a gente tem que aceitar. Tinha um porquê de tudo aquilo acontecer daquele jeito. Então, você trabalha muito virtudes humanas, né? As virtudes, humildade, solidariedade, compaixão, empatia, sabe? Humildade para aceitar, aceitação, serenidade. Senhor, concedei-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar. E quanto que o mundo não precisa disso, né, gente? Quanto que a gente não está precisando, né, de ter serenidade, empatia, humildade, né? Todo mundo é capaz, todo mundo é inteligente, todo mundo consegue o que quer, isso você já sabe. Agora, conseguir ter serenidade na vida, ter empatia, ter humildade, é mais difícil do que conseguir ter coisas. Né? Ter aceitação, tolerância, compaixão com as pessoas é muito mais difícil. Se vendesse na esquina, a gente comprava em euros, que vale mais, pounds. Esse lance da aceitação, assim, eu tinha e convivi com pessoas também que eu sou assim por culpa de fulano, porque aconteceu tal coisa, porque na minha infância foi... E aí a gente começa a colocar a culpa em pessoas, em situações e tudo mais. E aí quando vem o entendimento daquilo, porque a constelação, ela, para mim, ela trouxe esse entendimento da minha história. Isso. Então algo, né, que estava ali enrolado, que estava dado um nó, né, que a gente fala, os nós de energia...
Então Sim. trouxe o entendimento. Minha mãe é daquele jeito por algum motivo. Ela não é daquele jeito comigo, ela é assim. Né? E aí Exatamente. parece que a gente tira esse olhar de julgamento que a gente estava falando e o que entra no lugar é a aceitação da sua história. E a Uhum. aceitação eu sinto como uma leveza na alma. Então, é uma forma que eu consigo viver a minha vida aceitando ela do jeito que ela é. E do jeito que ela é muito bonita. Só que quando eu fico culpando as pessoas e situações, parece que ela fica mais difícil de ser levado, porque eu não consigo consertar, eu não vou consertar ninguém. Se eu não consigo nem me melhorar, que dirá consertar o meu passado, ou a minha mãe, ou as minhas irmãs, ou situação com pessoas que já até morreram. E aí eu sinto essa liberdade na alma, sabe? Essa coisa mais tranquila de viver. E eu sou assim, eu entendo que algumas coisas eu preciso melhorar em mim, e aí isso vai resplandecendo nas pessoas. Eu não tento mudar o meu marido, mas o meu Sim, marido mudou muito depois que a gente casou. As pessoas falam, nossa, o Alvinho é outro. Mas eu não fico brigando para ele mudar. Isso sim. não acontece. Ele também não fica brigando para eu mudar, a gente se aceita. E aí a gente Lógico. percebe que ambos mudaram, né? Tanto Sim, eu como ele. sim. E aí isso é Exato. muito bacana. E tudo isso é o trabalho que eu fiz com você, que eu fiz com o Enneagrama em primeiro lugar, né? E depois com a constelação aí, que a gente foi trabalhando e eu fui entendendo algumas coisas da minha história. Então, assim, eu sou muito, muito agradecida, muito apaixonada pela constelação, com certeza. E uma coisa importante também, sim, é que assim, a constelação ela traz muitos elementos, né? Dessa história, de como aconteceu. Então, tem um porquê a minha mãe ou meu pai não serem tão afetuosos. Tem uma questão da cultura, tem uma questão do que eles receberam, Uhum. que eles estão reproduzindo inconscientemente, né? Então, muitas vezes, a constelação vai trazer vários elementos e depois a gente precisa se trabalhar, né, com o nosso perfil. E aí que entra o Enneagrama, né? O Enneagrama é um sistema que identifica a sua personalidade e por que você é como é, né? O seu ego, que a gente chama, é um composto de imagens e ideias sobre você mesmo. Então, você aprende desde que você nasce como falar, como se comportar dentro daquele sistema familiar, quais os padrões que são aceitos, quais os que não. Né? Aí você vai para um sistema social, uma escola, depois a religião. Então, você vai aprendendo, vai sendo moldado para ser aquela pessoa. Aí você começa a olhar e ter uma percepção de você, se comparar com os outros. Ah, eu sou mais magra, outra é mais gorda, eu sou mais alta. Ah, parece que outro é mais bonito que eu. Então, você começa a fazer uma comparação, e às vezes você coloca você num nível mais inferior do que o outro, mais superior. Então, você vai compondo ideias sobre você mesmo. Isso é o seu ego. Isso tudo para quê? Para ser aceito dentro daquele sistema chamado sociedade. Mas isso é o que você é? Não. Isso não é o que você é. O que você se compôs, é o que você se moldou para ser aceito. Dentro de você tem a sua essência, que Jung sabiamente chamou de si mesmo. Então, a sua verdadeira essência é quando você percebe que você está se comportando dentro daquele sistema, daquele jeito que aquele pai ou aquela mãe quer, mas você não acredita naquilo. Você está recebendo uma informação, por exemplo, seus pais são preconceituosos e você sente que dentro do seu coração você não tem preconceito com aquela pessoa, com aquela raça, com aquela linhagem. Só que dentro do padrão familiar existe aquela forma de pensar. Então, o fato de você não pensar igual mostra que você tem algo diferente dentro de você, que a gente chama de si mesmo. Né? Você é um ser por você. Só que você tem que se adaptar para viver em sociedade. Né? Então, no Eneagrama, você descobre a sua essência. Você descobre que você não é só esse ego que ficou adaptado para se sentir aceito, para se proteger.
que você adotou formas de ser, pensar, agir para, né, se adequar à sociedade. Você descobre que você é além disso, que você tem uma essência, que muitas vezes você não usa as suas potencialidades 100%. Então, é E foi o outro... que aconteceu comigo também no Enneagrama, né? Sim, pode Eu falar. fui totalmente pensando que era um formato, que eu era de um jeito, e de repente eu descobri que todo aquele formato tinha sido construído só para aceitação da sociedade, né? Exato. E isso, assim, é muito difícil a aceitação disso. Porque assim, Sim. você imagina que você é de um jeito, mas no fundo você sabe que tem alguma coisa que não está batendo. Porque lá dentro a gente sabe que não está legal. Né? A gente tem algumas cobranças internas, mas você mantém um padrão. Então, aqui fora, né, você mantém algo, mas aqui você sente diferente. E foi muito difícil, porque quando eu fui lá no curso com a Mari, agora no Enneagrama a gente está falando, viu? Eu fiquei o curso inteiro, né? E você falava para mim sempre assim: eu não vou te falar, você vai descobrir até o final. Nossa, eu ficava com uma raiva, deixa ela comigo. E aí, no final, a gente foi descobrir algo assim muito rico dentro de mim, mas que eu não conseguia assumir aquela postura, aquele sentimento, o eu, né? O si mesmo que estava lá dentro. Eu não queria muito aceitar ele, porque eu tinha um pouco de medo das coisas, da forma que ele viu o mundo. Eu acho que era bem isso, sim. Isso. Só que daí eu comecei a entender que essa forma de ver o mundo não era tão ruim, era só a minha forma de ver o mundo. Sim, perfeito. E aí a mudança começou a partir daí, né? Assim, foi muito rico, gente, porque é muito difícil você montar um padrão para a sua família, para a sociedade. E eu fui para a igreja com 19 anos, então eu montei um padrão dentro da igreja, eu montei uma Simone ali dentro. E aí eu fiquei ali até os meus 37, né? Vivendo uma comunidade mais fechada. E nesse formato que eu tinha montado, que foi muito bom, que me ajudou muito, mas que eu precisava descobrir realmente quem era a Simone, né? Essa descoberta de si mesmo. Que daí eu atingi ela através do curso, da formação de Enneagrama, que eu já trabalhava com Enneagrama. Tem algumas pessoas aqui que até fizeram um curso comigo. Eu vi que a Tamires entrou agora de pouco, não sei se ela está aí ainda. Mas eu não consegui entender muito bem, se é assim que eu posso dizer. Eu só fui compreender a profundidade do Enneagrama quando eu caí na escola da Mari, que daí a gente foi um pouco mais fundo. Alguma pessoa aqui comentou, Mari, que no processo da constelação ela descobriu a mãe narcisista. E que ela está agora vivendo a aceitação que a gente estava falando, né? Que é o tipo de constelação, é uma descoberta que você não tem como mudar, mas você tem como aceitar, né? Então, ela acabou de colocar aqui para nós. Perfeito. E aí o que é mais importante é entender como esse processo de uma mãe narcisista impactou você, né? Quanto isso te trouxe mecanismos de defesa para suportar, né? Porque a mãe narcisista ela é o oposto do que é esperado pela mãe arquetípica, né? Então ela olha para si, ela não olha para os filhos. Então, como isso impactou você é muito importante, né? E aí isso também delineia a sua personalidade e tudo mais. Então, entender tudo isso, porque tem um processo de aceitação, um processo de entendimento e transformação do seu eu, que é narcisista é sua mãe. Você pode ser diferente, né? Muito diferente disso, né? Então, assim, esse autoconhecimento que envolve, né, essa investigação através da constelação das nossas questões familiares ancestrais e de como a gente formatou nossa personalidade e que ela é diferente daquilo que realmente a gente isso é riquíssimo, gente. É o que faz a gente ter capacidade para lidar com o mundo, lidar com a vida, lidar com as pessoas, sabe? Se deixar afetar menos, sabe? Pelo que acontece. Eu vejo as pessoas muito afetadas pelo que acontece. Aconteceu,
sei lá, um problema. Meu Deus, vai vir um problemaço. Ela se sente afetada, fica nervosa, fica ansiosa, hora fica deprimida, hora tem dores no corpo, né? Vai para a coluna, né? Eu trabalho bastante com um neuro que é o Dr. Eloy. Quando a gente vê o impacto disso na coluna, né? Então, assim, é milhares de problemas que a gente cria por, por ter, por se deixar afetar pelas coisas. Tudo vai passar, gente, tudo passa nessa vida, né? O que é muito bom e o que é muito ruim também passa, né? Então, esse autoconhecimento, assim, que mostra as nossas motivações, nossos comportamentos, e nos dá a oportunidade de mudar tudo isso, de ser uma pessoa melhor para a gente mesmo, e posteriormente para os filhos e para as pessoas que estão ao nosso redor. Mas acho que é isso, né, Sim? Isso. Se alguém tiver mais alguma pergunta para fazer para a gente, também, porque daqui a pouco também eles vão derrubar a nossa live, já vai dar 1 hora. E você estava falando agora dos problemas, como afetam. Nossa, eu percebo às vezes, eu sou fisgada por uma coisa tão ridícula, e aí a gente fica cozinhando aquilo, né? Parece que a gente vai cozinhando, cozinhando. Uma coisa muito simples, que não precisava ser dado tamanha importância para aquilo. Isso. E aí a gente fica. No meu caso é o estômago, fica com dor de estômago. No caso do meu marido, é toda a coluna e pescoço tudo travado. Então, de repente, aprender, ter algumas ferramentas para que isso não seja um motivo, assim, de destruição dentro da gente, né, Mari? Porque a gente vai somatizando essas coisas. Para dar um exemplo, também estava falando, me veio um exemplo na cabeça, né? Que nem você, né? Trabalha com a parte de qualidade de vida, né? De bem-estar, né? Não é, a estética hoje é vista mais como uma qualidade de vida, né? Se você está bem com você do jeito que você é, mas você está saudável, né? Saudável principalmente, né? Então, assim, o que a gente, por exemplo, observa numa constelação que pode ajudar muito pessoas que buscam ter uma qualidade de vida, uma saúde, que não conseguem, por exemplo, diminuir o peso, e não por uma questão estética, por uma questão de saúde mesmo. A gente percebe, às vezes, na constelação, que essa pessoa teve algum histórico familiar, ou de fome, ou de passar necessidade, sabe? Ou de ser tirado o direito de algum ancestral se alimentar adequadamente, e essa pessoa está fazendo isso, está respingando nela. E ela precisa consumir e acumular, sabe? A gente vê isso também em pessoas que acumulam bens materiais, sabe? Pode que tem uma preocupação enorme. Então, acumula as coisas na casa, né? Isso, os acumuladores. Exato, não consegue, né? Não consegue doar, porque tem uma memória inconsciente, né? Que às vezes a gente vai ver na constelação, de que vai ficar sem, vai passar fome, vai passar necessidade, então tem que acumular. Então, isso também vai para o corpo. Então, a constelação, ela ajuda de muitas maneiras, né? A constelação e autoconhecimento. Né? As duas coisas juntas, assim, é o que a gente aconselha. Por isso que a gente chama... Você indicaria, Mari, a Bia está perguntando, a Bia está, na verdade, comentando que ela gostaria de fazer, né? Queria tanto fazer. Bia, o que você queria? Constelação ou enneagrama? Mas, Mari, deixa eu te perguntar uma coisa. Se de repente tem alguém aí assistindo a gente que está com essa dúvida. O que você aconselharia? Primeiro fazer enneagrama ou primeiro fazer uma constelação ou não importa? Não importa, né? Uma coisa também leva a outra. Uma pessoa que começa a se trabalhar, ela começa a ter vontade, né? De trabalhar, de se conhecer mais. Por exemplo, o que a gente fez aí em Assis, a gente começou com uma constelação,
né? Tinha um grupo aí, tinha dado errado em Maringá, a gente levou o grupo para Assis, né? Com a ajuda da Marili e tal, né? É Querida verdade. Marili. E aí a gente começou com uma constelação, né? E aí a gente conseguiu montar um 4 caminhos aí em Assis. Basicamente com um grupo de constelação. Uma outra pessoa que entrou a mais. Entende? Então, assim, uma pessoa que quer se conhecer, tanto faz, ela começar pelo 4 caminhos ou pela constelação. Tá? Os dois vão trazer elementos importantes. Às vezes, o que vem na constelação também pode impactar essa pessoa se ela tiver um ego mais fragilizado. E aí, se ela tiver um autoconhecimento, é melhor, né? Tá? Mas Tá, tanto faz. Em tá. geral, tanto faz. Eu acho que seria, eu acho que é mais isso. A Thalita está falando que ela gostaria de fazer constelação de novo. Aí tem bastante gente te agradecendo, Mari, que conhece o seu trabalho aqui. E daí a gente vai ter que encerrar, porque eu acho que 1 hora cai, né? Eu não Isso, fico tanto é tempo isso. assim. A Bia está Sim. falando que quer fazer constelação, mas os dois são interessantes. Ah, você vai amar, Bia, constelação. Mas, Mari, eu queria te agradecer, deixa eu aproveitar aqui as considerações finais. Muito obrigada. Eu imagino que você não deve nem ter jantado com a correria. Você falou que está super, né, corrido aí para você. As pessoas estão precisando muito serem atendidas e a Mari trabalha até às 11 da noite, gente. Não digo nada. Você vai atender ainda hoje? Não, hoje não mais. Já atendi até Ai, que às bom. 8. Porque, assim, às vezes Hoje ela não. volta a atender e vai até às 11. Então, assim, eu sei, né, conheço o seu trabalho. Então, assim, sou muito grata por tudo que você fez aqui em Assis, pela minha família, pelos meus amigos e tudo aquilo que você tem feito por todo mundo, né? É um prazer imenso te conhecer e poder sempre estar aí próximo, né? Só de estar do ladinho dela a gente já aprende, viu, gente? É maravilhoso. Obrigada, sim. Eu que não tenho como agradecer. Queria também deixar aí, pedir para você deixar essa live gravada no IGTV. Quando você desligar, vai perguntar. Né? Você deixa gravada, porque aí a gente vai divulgar tanto nas sedes como na sua página, né? E deixar para as Tá, pessoas assistirem. Quem não puder, não conseguiu assistir, vai poder assistir depois. E tá. falar que em janeiro a gente provavelmente vai montar um grupo de constelação, né, Si? E tentar montar um quatro Vamos, eu caminhos topo. em Assis. Tá? Então, a gente tem essa proposta em Assis de montar tanto Aham. constelação como o 4 caminhos. Gente, vale a pena. Quem não se trabalha, quem não tem nenhum trabalho psicoterapêutico, a gente fala que pelo menos você ganha 6 meses de terapia fazendo um trabalho assim. Né? Porque ele é muito intenso, muito interessante. Ao mesmo tempo que é intenso, não é um trabalho que desequilibra ou desestrutura as pessoas. A gente não tem esse problema. Então, vale a pena fazer. É uma forma de vocês se conhecerem, se trabalharem. E a constelação também. Obviamente, a constelação é um trabalho sempre muito rico, diferenciado, e que você não vai só se curar, mas você vai curar a sua geração anterior e as posteriores. Uhum. Tem algumas Obrigada. pessoas que também gostariam de participar. Eu não dei conta, gente, de gravar o nome de todo mundo. Manda só um oi para mim lá no particular que eu faço uma lista. Quando a Mari tiver uma data ou tiver, né, condições de estar vindo para Assis, nossa, eu vou montar com o maior prazer essa turma. Tá bom? Mas aí eu já deixo o seu nome lá. E também eu acho que a gente pode disponibilizar algum material, né, Mari? Se vocês quiserem Sim, mais sim, alguma coisa. Se vocês quiserem o livro da Mari também, ela pode mandar aqui para a clínica e você passa aqui para sim. pegar, tá bom? Mas deixa um oizinho lá para mim, que daí é mais fácil eu montar essa lista, tá? E ó, a Meire tá falando que quer, daí teve uma outra pessoa aqui para cima, a Deia Furlan, que eu também não me lembro assim de nome. Mas é só deixar um oizinho lá para mim, que daí a gente continua conversando sobre esse assunto, que eu já falei várias vezes, sou apaixonada.
Tá bom? Gente, ó, boa noite, Mário. Um beijo no Obrigada, Ci. coração. Um beijo no coração também. Eu adoro você. Eu Adoro também. você e Gente, a sua obrigada família. também. Ai, obrigada. Obrigada a você que entrou aí, que ficou 1 hora com a gente, firme e fiel. Uma boa noite, bom descanso e um bom restinho de semana. Tá bom? Tchau, gente. Eu vou deixar gravado assim, tá bom, Mário? Tá bom, obrigada. Beijo, Tchau. tchau. Beijo.